A Maria escreveu assim: me explica a história de João Batista, porque Deus permitiu uma morte tão brutal sabendo que ele tem poder para livrá-lo. E se Deus não livrar? João Batista foi um homem cheio do Espírito Santo desde o ventre. Foi aquele que preparou o caminho para o Messias. Jesus disse: dentre os nascidos de mulher não surgiu ninguém maior que João Batista. E mesmo assim, João foi preso injustamente, foi esquecido numa masmorra e morreu decapitado num banquete impuro por um capricho de uma adolescente e orgulho de um rei corrupto. É forte, eu sei, mas essa pergunta é uma que muitos fazem. Por que Deus não livrou João Batista? Mas a resposta é direta, porque o livramento não é o fim, o propósito é. João não foi chamado para viver uma vida confortável, ele foi chamado para preparar o caminho do Cordeiro e ele cumpriu sua missão. Convém que ele cresça e eu diminua, João 3,30. João sabia que o centro da vontade de Deus não era fama, honra ou proteção terrena, era cumprir o propósito até o fim. Muita gente acha que servir a Deus é sinônimo de viver sem dor, sem riscos, mas a cruz que Jesus falou para carregar não é decorativa. O servo de Deus também passa por aflições, a diferença é que quando a gente passa por elas, a gente tem uma grande companhia. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Lucas 9:23. A verdade é que João não foi abandonado, ele foi promovido. Deus não livrou o corpo, mas guardou a eternidade. Ele não livrou João da morte porque a missão já tinha sido cumprida. Sabe o que isso nos ensina? Que Deus nem sempre nos livra da cova, da fornalha, da espada, mas Ele sempre nos livra do vazio de viver sem propósito. Seja fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Apocalipse 2:10. João recebeu essa coroa. E o seu nome ecoa até hoje, mas não por causa da morte brutal, mas por uma vida entregue totalmente a Deus. Escute, o maior milagre não é Deus nos livrar da morte, é nos dar coragem para sermos fiéis até o fim. Se hoje você está perguntando: Deus, por que o Senhor não me livrou? Talvez a resposta seja: porque eu estou mais interessado na sua eternidade do que no seu conforto. Deus pode livrar sim, Ele é poderoso para isso. Mas se Ele não livrar, ainda assim Ele é bom. Porque quem morre em Cristo não termina derrotado, termina em glória. João Batista não perdeu, ele venceu do jeito de Deus e não do nosso. Amém?